Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre uma proposta do Cruzeiro para um jogador do Grêmio de algo próximo de 10 milhões de reais, que de acordo com o Globoesporte.com o Cruzeiro fez para esse jogador. Será que poderia ser uma boa opção? Será que não? Enfim, quero trazer essas informações aqui para vocês. Quero falar também sobre o Alisson, jogador da base da Raposa, deixando o clube para acertar com outro rival da Raposa, que eu quero comentar aqui com vocês se vai fazer muita falta pro Cruzeiro, jogador que será que estava tendo uma sequência boa pela base. Quero falar também sobre um atacante mexicano que foi especulado aqui na Raposa e que alguns de vocês me fizeram essa pergunta se poderia ser uma boa opção, e também eu vi algumas pessoas no WhatsApp comentando a respeito disso. Será que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Será que é viável? Eu quero trazer essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. E também, para terminar, falar sobre o William Potker, que realmente voltou ao Cruzeiro, foi registrado no BID, teve uma redução de salário, mas o futuro dele já está definido e não deve ser aqui na Toca da Raposa. Mas só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando a 33 mil inscritos, falta bem pouco mesmo, tá? Falta menos do que 80 inscritos para chegar a essa marca, então aproveite aqui embaixo para se inscrever caso você não seja inscrito. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje mais cedo. O primeiro vai para o Heitor Luiz, ele que foi um dos primeiros a comentar. Muito obrigado mesmo, Heitor, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo, vou deixar aqui aparecendo na tela agora. Acabei esquecendo de salvar o print, mas enfim, valeu demais. Vou deixar aqui os dois aparecendo para vocês. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, deixa aqui embaixo nos comentários o seu palpite, tá? Quanto você acha que vai ficar esse jogo de hoje entre Cruzeiro e Brusque, que é justamente sobre isso que eu quero falar. A patrocinadora aqui do canal BR4Bet, que está com uma super promoção para vocês nessa partida entre Cruzeiro e Brusque, onde uma vitória da Raposa hoje pagando R$ 1,55 a cada real apostado, tá? Então, um empate também pagando R$ 3,75, uma vitória do Brusque R$ 5,25 a cada real apostado. E além disso, na BR4Bet, o primeiro depósito, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, por exemplo, você depositou ali R$ 40, vai ter R$ 80 de banca para fazer suas apostas nesse jogo de hoje entre Cruzeiro e Brusque, né, às 9h30 da noite. Que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa partida, o seu palpite, e já faz, né, sua aposta aí na BR4Bet. Bom, quero começar falando sobre o William Potker, que assim, teve o seu nome no bid registrado na CBF como jogador do Cruzeiro, mas a grande questão é que assim, apesar desse registro no bid, ele não vai ficar na Raposa, porque já tem um acerto com o Avaí, notícia que eu já vim falando aqui para vocês há um bom tempo. E que vale lembrar, o Samuel Venâncio divulgou agora há pouco, na tarde dessa terça-feira, que o jogador aceitou uma redução salarial. No caso, aquele contrato antigo que ele tinha com a Raposa não existe mais, então deve ter dado uma bela reduzida nos seus vencimentos, porque lembrando, a Raposa emprestou ele para o futebol dos Emirados, justamente porque não teria condição de pagar quando, no caso, até final de 2020, no caso até o início da Série B de 2021, quando o Internacional bancava os seus vencimentos. Depois disso, o Cruzeiro não teria condições e já viu uma boa possibilidade de emprestar ele para o futebol dos Emirados, onde o jogador de 28 anos fez apenas 15 jogos pelo Al-Ahly, 2 gols marcados e 4 assistências. O contrato dele de empréstimo até o final do mês de julho, mas acabou que ele optou por rescindir, né, esse empréstimo por lá e ir para o Avaí, emprestado pelo Cruzeiro. Não sabemos se a Raposa vai pagar algum percentual ou não, eu tomara que não, né, até porque seria um gasto a mais com um jogador que nem vai fazer parte dos planos do Cruzeiro. Lembrando que ele tem contrato com a Raposa até dezembro de 2024, e foi uma negociação envolvendo ali o Maurício e tudo mais. Realmente um negócio bem ruim feito pelo Cruzeiro, e que a Raposa hoje tem apenas 30% do ex-meio-campista, né, do Maurício, que hoje tem apenas 20 anos de idade. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa negociação envolvendo o William Potker, se você acha que ele poderia ser uma boa opção para continuar aqui no Cruzeiro. Eu acho que se ele reduzisse drasticamente seus vencimentos e continuasse aqui na Raposa, seria uma boa, até porque ele faz uma função centralizado e também de ponta. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas o assunto nesse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um zagueiro do Cruzeiro saindo para o Botafogo, mas é um jogador da categoria de base sub-20, que é a respeito do Alisson, zagueiro que inclusive já teve passagens pela seleção brasileira. Notícia, no caso, divulgado lá pelo Thiago Franklin, lá do canal TF, no Twitter, que inclusive tem um canal aqui no YouTube muito bom, inclusive de notícias do Botafogo, falando que a equipe carioca vai contratar o atleta com vínculo até o final da próxima temporada, que lembrando, vai assinar em definitivo com o Botafogo. Não vai ser uma grande perca para o Cruzeiro, porque o Alisson realmente não vinha sendo aproveitado. É um zagueiro de apenas 19 anos de idade,
Ele que sempre fez as suas categorias de base desde o Sub-17 no Cruzeiro, mas realmente não estava tendo boas chances, tanto que na Copa São Paulo desse ano entrou em 2 jogos e ano passado, na temporada inteira, pelos times Sub-20, fez 8 partidas e 2 gols marcados. Interessante, né? Um zagueiro em 8 jogos fez 2 gols, uma média melhor que muitos atacantes. Teve mais oportunidades mesmo pela Raposa no time Sub-17 e agora acertando a sua ida para o Botafogo. Se o Cruzeiro manter um percentual, sem dúvidas ficaria, né, o melhor dos dois mundos, né, até porque é um jogador que tem bom potencial e que agora o Botafogo também virando uma SAF, quem sabe o Alisson não pode ter mais destaque por lá do que vinha tendo aqui pelo Cruzeiro. Lembrando que ele não chegou a ter oportunidades de, no caso, subir para a equipe principal, ser relacionado para nenhuma partida nessa curta passagem dele, né, pelo time Sub-20 do Cruzeiro desde a temporada passada. Desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de um mexicano, que é no caso do Javier Hernández, mais conhecido como Chicharito Hernández, que foi especulado no Cruzeiro, por incrível que pareça, tá? Ele que no caso tem 33 anos de idade e foi especulado depois de uma reunião entre o Ronaldo e um ex-camisa 10 da Itália e tudo mais. É um jogador bem conhecido, acabei esquecendo o nome dele aqui, não sei como. Mas enfim, após essa reunião, teve várias gente falando que poderia, por exemplo, ter alguns jogadores associados a esse jogador e o seu empresário que poderiam chegar no Cruzeiro. E aí começou essa especulação do Chicharito Hernández, que inclusive eu vou deixar aparecer na foto desse encontro do Ronaldo. Que assim, realmente é um jogador bem interessante, que atualmente está jogando lá no futebol da MLS, e tinha muito tempo que eu não via falar nele, para falar a verdade. Desde quando ele chegou no Sevilha, no West Ham, não tinha mais novidades a respeito do jogador, desde o início do caso da temporada de 2020. Só lembrando aqui, agora eu confirmei aqui para vocês, o Alessandro Del Piero, essa foto que ele postou lá com o Ronaldo, inclusive na tarde dessa terça-feira, e nas suas redes sociais, os dois jogando uma bola, conversando, enfim. Mas não quero falar sobre isso, quero falar sobre o Javier Hernández, que assim, foi especulado, não teve muita força, tá, essa especulação. Tô trazendo aqui para vocês porque alguns inscritos aqui do canal, inclusive o João, ele que comentou aqui, eu fui dar uma olhada, João que é lá de Jacobina, Minas Gerais, inclusive um salve aí para ele, comentou a respeito dele, que história é essa que ele estava sendo especulado. Dei uma olhada no Twitter, tinha alguns portais também falando a respeito disso, mas realmente, até tratando mais como uma especulação do que uma possibilidade de o jogador vir e jogar no Cruzeiro ou algo nesse sentido. Vi também algumas mensagens no grupo de WhatsApp aqui do Cruzeiro News, então caso você queira fazer parte desse grupo, só se tornar membro aqui do canal e deixar seu contato aí na descrição, que sem dúvidas você vai fazer parte desse grupo. Enfim, eu fui dar uma olhada também em relação à situação dele contratual. Tem vínculo com a equipe lá do Los Angeles Galaxy até dezembro de 2023, avaliado em 12 milhões de reais, então aí já poderia cortar, pensar na sua contratação. E além disso, tem um salário hoje de 24 milhões de reais por ano, então isso seria um salário superior a 2 milhões de reais por mês. Se ele fosse, por exemplo, tivesse livre no mercado, esse era o seu último vencimento, aí sim, poderíamos pensar que ele poderia abaixar esse vínculo, mas eu acho totalmente inviável, tá? Jogador que ainda tem mercado, tem um salário muito alto e contrato com a equipe da MLS, e o pior ainda, né, que dificulta ainda mais, ele está vivendo uma excelente fase, principalmente nessas últimas 2 temporadas. Esse ano, 6 jogos, 5 gols marcados. Ano passado de 2021, 21 partidas, 17 gols e 2 assistências. Lembrando que a última passagem razoável dele pelo futebol europeu foi lá na equipe do West Ham em 2018, 2019, com 8 gols, 1 assistência em 28 jogos na Premier League. Atleta que foi muito bem pelo Manchester United em 2010, 2011, chegou a jogar inclusive no Real Madrid em 2014, 2015, passagens também pelo Bayer Leverkusen e Real Madrid. Enfim, atleta muito conhecido, um dos principais aí do futebol mexicano, mas completamente descartado no Cruzeiro. Lembrando que hoje, dia 13, é o último dia, ou dia 12 de abril, o último dia para contratar jogadores vindo de um outro clube, porque a janela de transferência vai fechar. Então por isso eu trouxe aqui essa informação para vocês nesse vídeo de hoje. E o último assunto desse vídeo é a respeito de uma proposta oficial de 10 milhões de reais do Cruzeiro para um jogador, uma promessa, né, do Grêmio, que realmente... jogador com muito potencial, que é a respeito do Pedro Lucas, de 19 anos de idade. O Pedro que atua aí como um meio ofensivo e que não tem sido muito aproveitado pelo Grêmio nessas últimas temporadas. Até porque é um jogador que já tinha expectativa dele estar jogando, por exemplo, na equipe principal e não é isso que tem acontecido regularmente. De acordo com o Globoesporte.com, o Cruzeiro fez uma proposta de 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Pedro Lucas, que, no entanto, de acordo com essa reportagem, ele descartou a possibilidade de deixar o Grêmio por agora. E é até difícil entender, até porque ele não tem tido oportunidades. Nesse ano mesmo jogou em apenas 2 partidas. E assim, no Cruzeiro eu não acho que ele seria titular ou algo nesse sentido, até porque chegaria para uma posição de meia, né, que o Cruzeiro tem algumas outras opções que também estão indo bem nesse início de temporada.
Ele que foi muito bem na temporada de 2019, onde inclusive foi campeão pela seleção brasileira no torneio olímpico lá, pelo Sub-17. No Grêmio naquele ano ele inclusive fez 12 jogos, 2 gols marcados e 6 assistências pela equipe Sub-20. Na temporada de 2020 ele fez 18 partidas, 5 gols e 3 assistências. Ano passado pelo Grêmio também 15 jogos e 4 gols marcados, mas na categoria de base e no profissional 8 jogos e 1 gol marcado. Então você vê que no profissional mesmo do Grêmio apenas 10 partidas, não tem tido uma sequência muito boa, como era de se esperar do atleta, muito também por conta do Grêmio estar vivendo uma fase bem ruim, ter sido rebaixado, e nesse ano agora na Série B, então tem uma pressão muito maior do que o Grêmio antes, que surgia vários jogadores, porque estava ganhando uma partida bem tranquilo, final de campeonato, utilizava um time mais reserva no Brasileirão, então os jogadores da base promissores tinham mais oportunidades. Mas enfim, eu acho uma proposta muito alta, não sei se compensaria pagar 10 milhões de reais no Pedro Lucas, até porque o Cruzeiro tem boas opções de meio-campistas na sua própria base. Eu acho que o Daniel Júnior, por exemplo, merece muito mais espaço, tem algumas opções como o Lemos, que veio do Flamengo, está indo muito bem na categoria de base, pelo menos na minha opinião, não compensaria comprar um jogador para essa posição de meia. Eu acho que se fosse um ponta ou um centroavante, aí sim faria mais sentido, mas enfim, o Ronaldo aí tentando buscar uma possibilidade de contratação de acordo com o próprio Globo Esporte. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários também o que você achou a respeito do Pedro Lucas, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador. Enfim, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Lembrando que hoje ainda eu devo trazer um vídeo para vocês, porque tem algumas outras notícias surgindo. Se eu for postar outro no máximo, às 7h15, 7h30, deve sair outro aqui no canal, 2h30 antes do jogo do Cruzeiro, né? Diante o Brusque do Mineirão. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!